com a determinação do conjunto dos divisores de um número, em reforço ao vídeo passado. Então, senhores, para determinarmos o conjunto dos divisores do número 72, devemos inicialmente fatorar o 72 em seus fatores primos. Conseguido esse fatoramento, para chegarmos então ao conjunto dos divisores dele, do 72, passamos aqui uma vertical à direita dos fatores. Iniciamos, senhores, com o fator 1, ou melhor, com o divisor 1, que é o divisor universal. Para determinarmos os demais, vamos tomar cada um desses fatores e multiplicar pelos divisores que encontram-se acima do respectivo fator. Então, no nosso caso, vamos pegar este 2 e multiplicar por 1. 2 vezes 1, 2. Como o fator repetiu-se, no nosso caso 2, só tomamos o divisor 2, porque não há necessidade de você fazer o 2 vezes 1, que dá 2 de novo. Então, fazemos o 2 vezes 2, que é 4. Continuou o fator 2. Então, senhores, só fazemos o 2 vezes 4. No caso, 8. Agora sim, o fator 3, senhores, é novidade em relação aos fatores. Vamos ter que tomar esse 3 e multiplicá-lo por todos os fatores que estão, os divisores que estão acima dele. No nosso caso, ficamos com 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12, e 3 vezes 8 é o 24. Continuou o fator 3, senhores, então não adianta, não é necessário, então, a gente fazer o 3 vezes do 1 até o 8. Fazemos, então, apenas o 3 vezes 3, vezes 6, vezes 12 e vezes o 24, que concluímos em 72. Então, senhores, podemos citar que o conjunto dos divisores de 72 colocados em ordem crescente, seus divisores, é do 1 ao próprio 72. Agora, senhores, uma questão também relembrando, se o pedido fosse determinar o número de divisores, ou seja, quantos divisores tem o 72, você tomaria apenas o fatoramento dele, que é o 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, e para você chegar ao número de divisores, chegamos a fazer que tomamos cada expoente dos fatores elevados, né, acrescentados, melhor dizendo, de uma unidade, no caso 3 mais 1 e o 2 mais 1. Chegamos então a 4 vezes 3, que é no caso em número de 12. Ou seja, o 72, senhores, possui 12 divisores. Senhores, outro reforço, divisores, conjuntos divisores do 120. Novamente, fatorando aqui o 120, temos aqui o seu fatoramento, ficamos com 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 como fatores. Para chegarmos aos divisores, mais uma vez, vamos começar com o divisor universal, que é o 1. Para chegarmos aos demais, senhores, vamos tomar cada fator e multiplicar pelos divisores sempre acima deles. Então, no nosso caso, 2 vezes 1, 2. Não é novidade, apenas o 2 vezes 2, 4. Não é novidade o fator 2, 2 vezes 4, 8. Agora, o fator 3, senhores, é novidade em relação aos fatores primos. Vamos ter que tomar o 3 e multiplicar com todos os que estão acima. E assim sendo feito, senhores, ficamos com esses 4 divisores. Fator 5, a novidade. Em relação aos fatores, vamos ter que tomar então o 5 e multiplicar desde o 1 até o 24, senhores. Ficamos então com esses a formarem conjuntos dos divisores do 120. Então, esses de 1 até o 120 é o conjunto dos divisores do 120. Então, senhores, aí mais um exemplo. Para chegarmos aos divisores de um número já fatorado, senhores, melhor ainda, já temos o fatoramento. Como não conhecemos ainda esse número, vamos denominá-lo de n, fatores dele. 2, 3, 3, 5, que é o 3 ao quadrado. Senhores, a nossa reta vertical, divisores, iniciamos com 1. E aí vamos nós. Multiplicação dos fatores pelos divisores acima. Então, 2 vezes 1, 2. Novidade, então 3 vezes 1 e 3 vezes 2. Repetição, apenas o 3 vezes 3. 3 vezes 3 e 3 vezes 6. 5 novidades, vamos pegar todos. De 1 ao 18, chegamos então a concluir os divisores, no caso do número n, que no caso é o 90. Então, senhores, podemos citar que os divisores desse n chamado, o denominado, é o nosso 90. E aqui temos o conjunto dos seus divisores pedido.
Senhores, agora vamos a uma lembradinha do MDC, entre três números, 90, 120 e 150. Senhores, vamos ter que decompor os números em fatores primos. Dando uma lembradinha aqui do vídeo passado, aqui temos, por exemplo, o fatoramento do 90, fatoramento do 120, seus fatores primos, e o fatoramento do 150. Senhores, colocados, bem organizados em um abaixo do outro, para ficar bem claro, fatoramento do 90 é o 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5, do 120, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, e o fatoramento do 150 é 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Senhores, vamos ao segundo passo. Segundo passo, vamos ter que tomar em produtos fatores comuns a todos eles, elevados ao menor expoente. Então, vamos aqui à coluna dos fatores comuns ao 2, comuns ao 3, fator 3 e comum ao 5. Senhores, em relação ao fator 2, o de menor expoente, em relação a 2 nós temos 2 e 2 ao cubo. De menor é o próprio 2. 3, da mesma maneira, 3 quadrado e 3. 3 é o menor. E 5 também, né, senhores? Temos 5, 5, 5 ao quadrado, de menor é o próprio 5. Pronto, acabou. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, é o MDC de 90, 120, 150. Senhores, então aí mais um exercício do fatoramento por intermédio o MDC por intermédio do fatoramento entre três números. Se você já tem os três números, ele pede para você calcular o MDC desses três números que já estão em maneira ou forma fatorada. Senhores, já estamos no passo 2, né? Que o passo 1 já está realizado. Foi dado de graça, como se diz. Então, passo 2, vamos tomá-lo bem organizadozinho, para ficar bem claro de você ver, fator 2, fator 3, fator 5, as colunas, né? E o 11 que não tem nada a ver com os demais. Coluna do fator comum ao 2, coluna do fator comum ao 3 e do 5. Vamos tomar os de menores expoentes para determinar o MDC. Então, em relação ao 2, senhores, temos 2 ao cubo, 2 à quinta e 2 à quarta. De menor expoente, 2 ao cubo. Fator 3, o de menor, 3 quadrado, 3 quarta, 3 ao cubo. Fator 3 quadrado. E ao 5, 5 ao cubo, 5 quadrado, 5 ao próprio 5. Senhores, ficamos então com 8 vezes o 9 vezes o 5. E aí, então, senhores, chegamos ao 360, vindo a ser o MDC desses três números. Então, uma questão, senhores, que aparece com a boa frequência. Senhores, divisão por intermédio, o MDC, melhor dizendo, por intermédio das divisões sucessivas. Senhores, quando fazemos o MDC de dois ou mais números, sempre fazemos a divisão de um número maior pelo menor. Essa divisão é sempre feita até você encontrar o resto zero. E o MDC, senhores, entre eles, é o último divisor. Uma notazinha importante, se você tiver que fazer o MDC entre vários números, você sempre começa, digamos assim, dos dois menores. E aí vai tomando, matou o MDC dos dois menores, pega o outro. E assim você vai até concluir todos eles. Vejamos aqui um pequeno exemplo. A princípio de dois números, MDC 72 e 48. Regra das gaiolinhas, jogo da velha, tem vários nomes. Divisão sucessiva 72 e 48, sempre do maior em relação ao menor. Ok? Bom, 72 dividido por 48, pegamos 1 no quociente. 1 vezes 48 é 48 para 72. Sim, senhores, aqui nós temos a linha acima do quociente e a linha abaixo do resto. 72 dividido por 48 é 1, né, senhores? 48 para 72, 24. Tomamos esse 24, jogamos aqui na nossa linha do meio, que é a linha dos números. E agora ficamos a tomar a divisão 48 por 24. Vamos usar o 2 no quociente. E 2 vezes 24, 48 para 48 nada. E aí concluímos, né, senhores? Sempre que você chegou ao resto zero, você tem o MDC. Então, o MDC de 48 e 72 é, no caso, que ficou aqui na última caixinha do meio, ó, nosso caso 24. Senhores, MDC de 90, 120, 150, regrazinha das gaiolas, pegando os dois menores, 120 e 90, vamos tomar 1 no quociente, 90 para 120 é o 30. Trazendo o 30 para a nossa linha do centro, ficamos com 30,
90 por 30 é o 3, e 3 vezes o 30 é 90 para 90, 0. Concluímos, MDC dos dois menores é o 30. Vamos usar agora o 150. 150 divididos por 30, senhores, dá o quê? 5. 5 vezes o 30 é o 150, acabou. Zerou. Conclusão, o MDC deles 3 é o 30. Podemos, então, senhores, citar que essas duas informações vou deixar para vocês devido à condição do tempo, que está bastante simples. Bem, senhores, valeu, um abração, até a próxima.